Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Todos se cuidando, tomando os devidos cuidados, tomando todas as atitudes corretas, né, de higienização, para que todo mundo fique bem logo e a gente termine bem essa situação toda. Muito bem, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, online, certo? Vamos continuar com a nossa programação do livro didático. E não esquecendo, turma, que vocês podem sim tirar todas as suas dúvidas e postar lá no clipe e deixar as perguntas, ok? Estou aqui para isso, podem perguntar, podem tirar suas dúvidas, certo? Então vamos lá que nós vamos começar mais uma aula. Vem comigo. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre locomoção. O ser humano, como a maioria dos animais, é dotado de mobilidade. Ele pode se deslocar à procura de alimento, para trabalhar, para diversão, para se comunicar com outros seres da sua espécie, ou seja, comunicação. Essa modalidade depende do trabalho em conjunto de dois tipos de órgãos, sob o comando do sistema nervoso, os ossos e os músculos. Nós vamos falar especificamente dos ossos e dos. No nosso corpo, os ossos formam o esqueleto, que dá forma ao corpo, que protege os órgãos vitais e proporciona um sistema de alavancas, movidas pelos músculos. São essas as funções principais dos ossos: sustentação e proteção. O esqueleto humano, ele tem, de um adulto, 206 ossos que se distribuem pela cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. O esqueleto ele está dividido em duas partes. O axial, que compõe a cabeça, pescoço e tronco, e o esqueleto apendicular, que compõe, então, os membros superiores e membros inferiores. Nós vamos, então, falar sobre como esses ossos estão classificados. Os ossos são classificados de acordo com a sua forma, com o formato. Então, nós temos lá ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos alongados, pneumáticos e irregulares. E temos também os extranumerados. A cabeça, os ossos da cabeça são formados, nós encontramos na cabeça os ossos que formam o crânio, incluindo os ossos da face. Na face, o único osso móvel da cabeça inteira que nós chamamos é a mandíbula. Os ossos que sustentam o tronco com seus órgãos formam o que nós chamamos de coluna vertebral e caixa torácica. A coluna vertebral é o eixo de sustentação do corpo e ela é formada por vértebras. Apesar da sua solidez, a coluna permite movimentos bastante amplos do tronco, graças às articulações entre as vértebras. Além disso, a coluna vertebral protege a medula espinal, que é uma parte muito importante do nosso sistema nervoso. Medindo cerca de 75 centímetros de comprimento no indivíduo adulto, a coluna vertebral é subdividida em regiões. As regiões são cervical, torácica, lombar, sacra e coxígea. As vértebras da região sacra são soldadas entre si, formando o osso sacro. As vértebras da região coxígea também estão soldadas, formando o osso cóccix. A caixa torácica é formada pelas costelas, que se prendem nas vértebras torácicas. São 12 pares de costelas que estão divididas da seguinte maneira: 7 pares de costelas verdadeiras, que estão ligadas diretamente ao osso externo através de cartilagem, 3 pares de costelas falsas, que estão indiretamente ligadas ao externo,
porque elas prendem-se na cartilagem das costelas, acima delas, e 2 pares de costelas flutuantes, que não têm nenhuma ligação com o osso externo. O tórax, então, é formado pelas costelas, pelo externo e pelas vértebras. Os membros superiores, eles são a parte do esqueleto que forma toda essa região dos membros superiores, compreende os ossos do ombro, do braço, do antebraço e da mão. 2 ossos formam o ombro. Esses ossos são a clavícula e a escápula. O húmero é o osso do braço e o rádio e a ulna do antebraço. A mão é dividida em 3 partes: carpo, que é o punho, com 8 ossos, o metacarpo, com 5 ossos, e falanges, que são os dedos, que contém 14 ossos. A região da pelve é composta pelos ossos do quadril, que são ilho, isquio e pubis, o sacro e o cóccix. Os membros inferiores são formados pelos ossos da cintura pélvica, da coxa, do joelho, da perna e do pé. A cintura pélvica é sustentada pelo ilho, articulado com o osso sacro. O espaço limitado pela cintura pélvica recebe o nome de bacia. A coxa é sustentada por um único osso, que é o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. E a perna é formada por 2 ossos, a tíbia e a fíbula. O pé é dividido em tarso, com 7 ossos, metatarso, com 5 ossos, e falanges, que são os dedos, com 14 ossos. Entre os ossos da perna e da coxa, na região do joelho, encontra-se um pequeno osso chamado patela, que limita o movimento de extensão da perna sobre a coxa. As articulações no esqueleto humano são os lugares em que 2 ou mais ossos se encontram, e eles são, então, esta região é denominada de articulação. Elas podem ser de 3 formas: móveis, semimóveis e imóveis. Essa, então, é a classificação dos tipos de articulação. As articulações móveis, nesse tipo de articulação, as extremidades dos ossos são recobertas por uma fina camada de cartilagem que facilita o movimento. Um líquido viscoso mantém as articulações lubrificadas e úmidas. São exemplos de articulações móveis a do húmero, com o rádio, e a ulna, na região do cotovelo, e a do fêmur, com a tíbia, na região do joelho. As articulações semimóveis permitem pequenos movimentos. São exemplos de articulações semimóveis: a articulação das vértebras e das costelas, com a coluna vertebral. E as articulações imóveis ou não móveis não permitem nenhum tipo de movimento. São desse tipo as articulações que ocorrem nos ossos do crânio, os quais se engrenam uns aos outros, porém permanecem fixos, formando apenas pequenas suturas. Na imagem, você consegue ver as articulações do crânio e também alguns elementos que fazem parte de uma articulação. Vamos lá. Os elementos que fazem parte da articulação são as superfícies articulares, a cartilagem, a orla, os discos ou chamados meniscos, membrana sinovial e o líquido sinovial.
Como eles podem se unir? Através da cápsula articular, que é o principal ligamento, e os ligamentos extracapsulares, que são ligamentos de reforço. Eles podem também ser feitos à distância, quando inserem-se nos ossos da articulação, e infraarticulares. Aí está uma articulação. Muito bem. O líquido sinovial ele é produzido pelo tecido conectivo ou conjuntivo vascularizado e ele serve para nutrir e lubrificar a cartilagem articular. Os movimentos que são realizados pelo corpo são esses: flexão, extensão, abdução, pronação, inversão, rotação, circundação, protração, elevação, dedução e deslizamento. Devemos também lembrar que alguns acidentes podem levar à ruptura dos ossos ou até mesmo das cartilagens. Nós podemos ter, então, o que nós chamamos de fraturas fechadas, quando não há rompimento da pele. Temos as fraturas incompletas ou fissuras, que é uma espécie de rachadura que ocorre nos ossos. Talvez as mais perigosas sejam o que nós chamamos de fraturas expostas ou abertas. Elas ocorrem quando o osso ou fragmentos do osso rompem a pele e aparecem, então, do lado de fora do tecido. O osso fraturado se recompõe pela formação de um calo ósseo com a regeneração desse tecido ósseo. O tempo de reconstituição de um osso fraturado, após ser recolocado na posição ideal e correta, devidamente mobilizado, depende muito do tamanho desse osso, da localização da fratura e da idade do indivíduo. Os sintomas e sinais mais visíveis de uma fratura são dor intensa, coloração roxa no local, inchaço, deformação quando ocorre nos membros, no caso superiores e inferiores, dificuldade de movimentação na região e onde há dor intensa. Em caso de suspeita de fratura, a vítima deve ser socorrida imediatamente, ok? Muito bem, turma. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima aula.